Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Aufklärung, grupo de estudo de filosofia alemã. E por que a gente está voltando no Heráclito? Assim como nós falamos do Boêmio, nós precisamos primeiro formar uma certa base, né, uns alicerces para a gente entender, porque, enfim, Hegel, Kant, Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger, entre outros filósofos alemães, eles partiram, né, de uma conversa que já existia, né, que já estava em jogo com certos conceitos, com certas ideias. Então, a gente precisa primeiro entender essas ideias e conceitos para entender de onde eles estão partindo. E existem alguns filósofos que, não sendo alemães, são, de certa forma, bases da filosofia alemã. O Heráclito é um deles, né? Outro, por exemplo, é o Spinoza. Muito do Spinoza vai repercutir na obra de filósofos alemães, de Nietzsche, Hegel. Então, é outro filósofo que a gente vai ver depois do Heráclito, antes de entrar propriamente na filosofia alemã, com Leibniz, com Kant, com os outros, né? Bem, no Boêmio, que foi o autor das primeiras reuniões, a gente viu uma concepção muito original da espiritualidade. Por quê? Porque geralmente a gente pensa o mundo espiritual como transcendente com relação ao mundo material, né? Como se o mundo material fosse a base, o mundo material fosse o chão, digamos assim, a norma, e o além, o que está em cima, né, é o espiritual. E em Boêmio a gente viu o oposto. Por isso que é muito original, ele inaugura algo inédito, porque o mundo espiritual que é o imanente, que é a base. Como assim o espiritual é a base, né? Porque a primeira coisa que a gente conhece é a nossa vida moral, a nossa vida mental, o nosso espírito, as nossas experiências, né? Então, do mesmo modo que o Boêmio, ele inaugura algo no pensamento, que é essa imanência do espírito, em vez da imanência ser matéria, né, e o espírito ser algo que está lá no céu, né, Deus está lá no céu. Não, Deus, na verdade, está mais dentro de nós mesmos do que nós mesmos. Deus é o fundo da realidade. Deus é o fundamento, é a base, né? E a matéria é algo que encobre, é algo por cima, né? Então, na verdade, para o Boêmio, pensar em coisas como átomos, moléculas, isso sim que seria, digamos assim, uma transcendência. Por quê? Porque tu tem que especular, tu tem que teorizar isso, né? Não é a tua experiência mais imediata. A tua experiência mais imediata é a do espírito, tanto dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, né, da tua vontade, quanto das tuas experiências, das tuas impressões. Ou seja, o mundo espiritual seria o fundo, seria a primeira coisa, a base, né? E o mundo material por cima, encobrindo esse espiritual. Por isso que o Boêmio vai dizer que quando a gente morre, a alma não se desloca para algum lugar, porque o mundo espiritual já está aqui, mas está encoberto pela matéria. Então, o que vai acontecer é cair o véu da matéria. Ok, só para relembrar quais eram os pontos, né, que o Boêmio inaugurava. Agora nós vamos falar do Heráclito, porque ele também inaugura algo muito importante. O quê? Bem, o Heráclito, ele está antes de Platão e Aristóteles, né? E ele está depois de Pitágoras, assim. Então, não tem ainda aquela filosofia sistemática, organizada, categorizada, que nem a do Aristóteles e do Platão. Ele está naquele entremeio, né? Entre o mito, o esotérico, lá, o pitagórico, o Homero, né? Entre esse mítico e a filosofia organizada, já categorizada. E ele faz algo de muito original, que é o seguinte: enquanto os outros pré-socráticos especulavam, né, a origem da natureza, por exemplo, Tales de Mileto especulando com a origem como sendo a água, o princípio, né? Outros especulando como sendo o ar, como sendo os quatro elementos. O Heráclito, ele vai indagar a própria natureza da realidade. Isso é algo que ninguém fez antes dele e que depois dele vai ser esquecido. Por isso que o Heidegger, ele vai dizer que a questão do ser, ela é renegada, ela é esquecida. Por quê? Porque os que vêm depois do Heráclito, como o Platão, o Aristóteles, entre outros, né, eles vão filosofar sobre o mundo, sobre os seres, sobre as ideias, ou seja, coisas internas à natureza, internas ao mundo, internas à realidade, mas não mais se indagando sobre a natureza da própria realidade.
E é isso é o que o Heráclito vai fazer, que o Heidegger lá, né, muito depois, vai tentar restaurar essa indagação sobre o ser. Por isso que é importante a gente ver o Heráclito desde agora, não só porque ele influencia muito Hegel, a dialética do Hegel vem do Heráclito, como ele levanta a questão do ser. A gente só vai entender Heidegger muito depois, quando a gente tiver uma base no Heráclito. Então, o Heráclito, a gente pode considerar ele um fundador da metafísica e da ontologia. Antes de existir a categoria da metafísica, né, lá, que vai vir bem depois. Porque ele já está se ocupando com aquilo que está por trás da physis, por trás da natureza. Algo que, não sendo a natureza, organiza a natureza, o logos. O conceito de logos vem do Heráclito. Tá? Logos, que significa muita coisa ao mesmo tempo. Logos é ao mesmo tempo o verbo, ao mesmo tempo razão, ao mesmo tempo ordem, ao mesmo tempo lei. É um conceito que abrange tudo isso, né? Sintetiza tudo isso. E por que esse logos ele é metafísico? Porque a causalidade, a ordem, a razão não é uma coisa entre coisas, não é um fenômeno entre fenômenos, mas é algo subjacente aos fenômenos, né? Tipo assim, você não consegue observar, apalpar a razão, a causalidade. É uma coisa que você tem que inteligir, né? Você tem que intuir. Você vê causalidade em vários fenômenos particulares distintos, né? Mas a causalidade mesma não é algo que possa ser visto, que possa ser tocado. Então, a causalidade, o logos, né, a razão, a ordem, é algo que você acessa por uma contemplação. E aí, Heráclito, ele vai influenciar muito Platão. Por isso que o Platão vai dividir o mundo das coisas, né, e o mundo das ideias. Por quê? Porque o mundo das coisas está sempre mudando, está sempre transformando, está sempre. Nunca é tão exato, né? Mas é apenas com a contemplação intelectual que a gente vai atingir as ideias por trás das coisas. Agora, o Platão, o Aristóteles, a diferença deles para Heráclito é que eles estão se ocupando dos entes, né? Os entes dentro do ser, e não mais do próprio ser. Então, né, os particulares e os universais, as ideias e as formas, a matéria, os sentidos, ok. Estão se ocupando de várias coisas da realidade. Agora, o que é essa realidade? Qual é a natureza dessa realidade, né? Enquanto aqueles outros pré-socráticos estavam ocupados com a origem da natureza, o Heráclito, quando ele fala do princípio das coisas, ele não está falando de algo que temporalmente é a origem da natureza, porque para ele a natureza é eterna. Então ele está falando de algo de um outro nível, que estrutura o mundo sem ser o mundo. Esse é o Logos. Bem, então vamos começar aqui. Eu vou falar por mais ou menos 20 minutos e em seguida abrir para a gente discutir livremente, tá? A gente vai partir desse artigo A Lição de Heráclito, da Maria Carolina Alves dos Santos, da Universidade Estadual Paulista. Ela começa assim: Heráclito é conhecido, na história do pensamento filosófico, como propositor da doutrina do mobilismo universal. Tudo flui, nada permanece, asserção pela qual é comumente sintetizada e integra o cerne da metafísica. Suscita em Platão a não menos conhecida teoria das formas, que acabará por tornar-se o pensamento diretor da filosofia do Ocidente. Para melhor compreender essas ressonâncias, desenvolveremos algumas considerações sobre a essência do devir heraclítico. Bem, esse tudo flui de que Heráclito está falando, né, é na natureza, é no mundo fenomênico, é no mundo da multiplicidade. Mas existe uma certa contradição muito interessante aí, né? Porque se tudo está mudando no mundo da natureza, a própria mudança ela é uma coisa permanente, né? A própria essa ordem da realidade, ela é, por sua vez, permanente. Então ele inaugura uma certa contradição aí, né? E ele é conhecido por ser o filósofo da contradição. Por isso que Hegel vai usar muito dele na dialética. A gente vai ver mais na frente por quê. Mas, bem, por que o Heráclito suscita a teoria das formas? Porque se tudo, né, se todas as coisas particulares estão sempre mudando, nascendo e morrendo, não é no mundo particular que a gente encontra algo de perene, né? Algo que a gente possa, com a nossa razão, com o nosso intelecto, alcançar precisão, né? Alcançar exatidão, alguma coisa eterna.
Então, Platão vai dizer que é no mundo das ideias que está, né, no mundo acessível pelo intelecto, que está essa eternidade, essa exatidão. As coisas são aparências, né? Bem, arqué. A filosofia, sob a singular luminosidade de seu momento inaugural, manifesta desde logo múltiplas tentativas de enunciação de um princípio primeiro, único, elucidativo da ordem vigente no universo. Isso é o que os pré-socráticos especularam, né? Qual é a natureza a origem da natureza, né? Então, para o Pitágoras eram os números, para o Tales era a água, tem lá o Anaximandro, entre outros, né? Mas para o Heráclito é o logos. Para o Heráclito, né, existe a physis, que as coisas estão sempre mudando, é o mundo da manifestação, é o mundo dos fenômenos particulares, né? E existe alguma coisa que, não sendo visível, estrutura isso que é visível. Alguma coisa que ela mesma não mudando, ela está fundamentando essa mutação que a gente vê por toda parte. Uma analogia que eu poderia fazer é com um círculo. Imagina assim, o eixo do círculo, né, ele é invisível, mas é a partir dele que se forma a circunferência. E o que é essa circunferência nessa analogia? É o movimento. Então, desde as fases da Lua, desde as estações, as fases da vida, essa mudança, né, ela é possível porque alguma coisa permanece ao longo dessa mudança, um eixo central, um eixo incriado, que sustenta essa mudança. Ele não muda, né? Mas as coisas manifestas em torno dele vão passar por ciclos, vão passar por mutações, né? Ele não está entre elas, mas ele é condição para elas. Isso é arqué, né? É o arquétipo, né? Não sendo uma coisa particular, mas que fundamenta as coisas todas particulares. Por isso que Heráclito indaga a questão do ser. Embora conhecido na tradição filosófica como o pensador da mudança, o filósofo de Éfeso crê na existência de algo primordial e unitário que persiste e explica a contínua transitoriedade manifestada pelas coisas da experiência. Então tudo está mudando. Mas o que é a mudança mesma? O que é essa ordem da realidade? Eu vejo muitas analogias aí entre o pensamento do Heráclito e a tradição chinesa, né? Porque no I Ching, no Tao, tem muito disso também. O Tao, ele mesmo, não é uma coisa manifesta, ele é uma coisa imanifesta que fundamenta a manifestação. Então, no meio da manifestação, a gente não tem como apalpar o Tao, não tem como apontar, segurar. O Tao, ele não tem número, peso e medida, mas ele é condição, né? Ele é a sustentação do mundo, do movimento, o mundo do devir. O mundo devir, que é o mundo da vida, do tempo, né? Hermético. A semelhança do oráculo de Delfos, cujas ambíguas e curtas sentenças nada mostram nem ocultam, apenas indicam, vaticina. Vaticinar é profetizar. É propositadamente escrito num estilo aforístico, hermético, enigmático. Seu livro está destinado a causar perplexidade, a incitar reflexão. Bem, como eu disse, o Heráclito ele está bem no meio entre lá os pitagóricos, os mitos, né? E esse início da filosofia. Então, ele tem muito desse estilo aforismático. A gente depois, não hoje, mas na próxima reunião, vai ver os próprios fragmentos do Heráclito. A obra dele é fragmentada, né? Nesse estilo, que nem, né, Conhece a Ti Mesmo, do Oráculo de Delfos, são vários aforismas, assim, meio obscuros mesmo. Eles têm algo de esotérico, algo de iniciático. Então, é um estilo hermético, né? Eles não são claros em si mesmos, eles indagam para essa reflexão. O Logos. Desvendar esse tudo que é um, contido no aforisma proposto, e assim compreender a lição de Heráclito, é tentar enfrentar um dos mais sibilantes enigmas que o obscuro lançou diante de nós. É preciso, para tanto, transpor a enorme distância que nos separa, nós neófitos que ouvimos, do Logos que é dito, e tentar pôr-se de acordo com ele. Como assim pôr-se de acordo, né? Bem, o Logos que há em nós, a inteligência que há em nós, apenas ela é capaz de inteligir essa ordem que está no mundo, né? Nos nossos sentidos, o que eles percebem? Impressões, impressões fragmentadas, né? Cores, sons, em si mesmos, os sentidos não são capazes de nos revelar essa ordem. Então, é uma contemplação intelectual,
é uma ascensão do espírito necessária para poder perceber essa ordem, porque ela não é visível, ela não é dada, ela não se mostra para nós que nem os fenômenos, né, particulares se mostram. Então, ela é algo de universal que o espírito ele intelige observando os vários particulares, né, por toda parte, percebendo a mudança, percebendo a causalidade, percebendo como uma coisa segue-se a outra, uma coisa causa a outra, uma coisa se relaciona com a outra, uma coisa vem da outra. Então, o espírito ele ascende do particular ao universal. Ele ascende indo além, né, da aparência. Na aparência, nós temos o mundo da manifestação, o mundo da multiplicidade. Essa unidade subjacente, ela só pode ser alcançada por aquilo que em nós mesmos é transcendente, de certa forma. Em nós mesmos que não é visível, que não é palpável, que é o nosso inteligir, o nosso logos. Apenas o nosso logos vai poder contemplar o logos que ordena o mundo. O verbo, no afã de decifrá-lo em seu original e pleno sentido, tem-se atribuído à palavra logos, desde a antiguidade, uma infinidade de significações. Norma do mundo, razão, relação, lei do devir, definição, enunciado, narrativa, reunião, devir. Por quê? Porque esse logos que está também em nós, ele é o que nos permite estruturar, por exemplo, a nossa fala, os nossos pensamentos, criar. Né? Então, nós temos uma analogia no fundo de nossas almas com um princípio estruturante da própria realidade. Porque, assim como no mundo existe uma ordem subjacente, em nós mesmos existe algo capaz de ordenar, capaz de criar, capaz de verbalizar. Quando nós verbalizamos nossos pensamentos, né, nós estamos organizando. Quando nós discutimos, quando nós categorizamos, nós estamos inteligindo. Então, essa intelecção, ela é em nós a capacidade de ordenar, de organizar, né? É uma analogia que nós temos com esse princípio por trás da própria realidade. Unidade. É sábio afirmar que tudo é um. Saber que esse um reúne tudo e, no entanto, não significa indeterminação, perda de identidade, confusão. Enquanto conhecimento discursivo, esse saber distingue cada coisa, segundo sua natureza, preserva assim a sua singularidade, coloca em presença opostos como dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, vigília e sono. Bem, dizer que tudo é um não é dizer que as coisas não têm suas diferenças, suas relações, né? Porque essa unidade, ela não está no nível da manifestação. Essa unidade, ela está no nível de algo que é mais fundamental do que essa manifestação, algo que sustenta a própria realidade. Então, é nesse nível que está essa unidade. E é por isso que, para nós contemplarmos a unidade, nós vamos ter que ir além do sensível, ir além da aparência. Por isso tem muito de Heráclito no pensamento de Platão e outros, né? É a metafísica, é o que está além, né, da natureza e que é condição da própria natureza. O que é a lógica em si mesma, né? A lógica, a causalidade, é algo que não é visível, que não é palpável, né? Mas que é condição para. A dialética. A obra de Heráclito tem por nome da natureza. O Logos, através dela, a manifesta, fala de uma ordem inexorável, um movimento constituído de tensões contrárias. Ou seja, no nível da manifestação, existem tensões contrárias, né? O quente, o frio, o dia, a noite, a vida e a morte. Ou seja, o mundo da manifestação, ele é um mundo de dualidade mesmo. Porque a dualidade, de certa forma, é condição da manifestação. As coisas existem umas com relação a outras. Ou seja, elas são relativas umas às outras. Dizer que as coisas são relativas não é no sentido pós-moderno, de as coisas são convencionadas e arbitrárias, não. É no sentido de que as coisas dependem uma da outra, né? O que seria a luz, se não diante da escuridão, né? O dia, se não diante da noite, a vida, se não diante da morte. Então, é como se existe um fundo diante da qual, contra o qual o ser se manifesta. E existe um jogo um jogo de contrastes, né? Um jogo de relações entre o ser e o não ser. Isso é o devir. Por isso que Heráclito é considerado também um filósofo do devir. O mundo manifesto, o mundo da natureza, ele é um mundo do devir.
O devir, ele não é o próprio ser, mas ele é análogo ao ser. O devir, ele é transitório, ele é mutação, ele é multiplicidade, mas ele está ancorado no ser. Para nós contemplarmos o ser, nós temos que fazer isso através do inteligível, não do sensível. Bem, a natureza. A physis, a natureza, é majestosamente constituída de uma infinidade de elementos díspares em perpétua movimentação, unindo-se e separando-se, que nascem, florescem e perecem. Inspirado nos harmoniosos sons que brotam da lira de Apolo, a música do mais sublime dos deuses, identifica-se a melodia do universo. O Logos canta a ordem que subjaz essa extraordinária composição de fenômenos. Por que analogia com a música, né? Porque a música, ela precisa tanto dos sons quanto dos silêncios. Ela precisa tanto das harmonias quanto das dissonâncias, né? Então, a melodia que não tiver nenhuma dissonância, né, ela não vai ter essa complementaridade que dá a beleza, que confere a beleza, né? Quando nós escutamos uma música e temos a sensação da beleza, né? Existem várias relações ali de dominância, de contrastes ali, que nos fazem sentir uma resolução, né? Um acorde resolve o outro, encaixa com o outro. Por quê? Porque existe uma dinâmica ali em jogo, né? E essa dinâmica necessita dos contrários. Essa dinâmica necessita dos opostos. Para a totalidade, em prol da totalidade, os particulares ali, né, eles precisam ter esse jogo, ter essa dinâmica. Então, do mesmo modo, fazendo a analogia da música com o devir, né, o mundo ele tem contrários, ele tem relativos, né, ele tem pares de opostos no nível da manifestação, mas no nível da totalidade, esses opostos eles se complementam. Para a gente ver que tem muito de hermético, né, tem muito de iniciático no pensamento de Heráclito. Ele está bem nesse entremeio do início da filosofia com essa herança, né, dos mistérios que precede isso. Interdependência. Os princípios antinômicos que o Logos reúne em seu dizer estabelecem entre si um bem ordenado jogo de convergências, em virtude de cada qual um afirma a sua natureza, assegurando assim a própria identidade e a identidade do todo. Ou seja, o bem existe, né, em relação com o mal, em diferenciação do mal. A luz existe em diferenciar-se das trevas, né? A liberdade que os agentes como nós, né, os seres agentes sujeitos possuem, existe diferenciando-se, né, do determinismo, da objetividade das pedras, das plantas, né, dos seres puramente objetivos. Então, existe uma contradição, né, na natureza do devir. As coisas elas se diferenciam. Esse se diferenciar ele é a condição para que haja uma identidade, né? Então, uma coisa ela se define separando-se, né? O pai existe com relação ao filho, o filho existe com relação ao pai, né? Então, esses pares de opostos estão por toda parte no mundo da manifestação. A diferenciação ela é a condição da manifestação. É a relação. O todo e o não todo, o convergente e o divergente, o consoante e o dissonante, se isolados, seriam abstrações sem verdade, incompreensíveis. Apenas existem um em função do outro, pertencentes que são a uma mesma e única totalidade. Ou seja, o que seria luz sem as trevas, ou trevas sem luz? O que seria liberdade sem determinismo, ou determinismo sem liberdade? Né? A liberdade sem o determinismo seria uma abstração irrealizável, porque a nossa liberdade ela se concretiza insurgindo-se contra o nosso determinismo. Ou seja, quando nós, né, por exemplo, ordenamos o nosso corpo conforme a nossa alma, quando nós sobrepujamos o nosso instinto, a nossa animalidade com a virtude, com a moral, nós estamos exercendo a liberdade sobre o determinismo. Ou seja, determinismo e liberdade dependem um do outro, são compatíveis, né? Do mesmo modo, luz e trevas, bem e mal. O que seria virtude, se não diante dos pecados e vícios? Porque ter uma virtude é renunciar aos vícios, né? Preterir, conter o mal. Ou seja, preterir o orgulho, a vaidade. Sem isso, a santidade não faz sentido. A santidade, por exemplo, ela depende da tentação. Ela depende da provação. Porque sem provação, imagina assim,
que as criaturas, né, as causas segundas, fossem criadas perfeitas e santas, seriam robôs, seriam autômatos, né? Não seriam eleitos, não teriam escolhido o bem em face do mal, escolhido a santidade em face das trevas, né? A liberdade em face do determinismo. Eu digo liberdade associando com santidade, né? Porque a liberdade só existe no bem, do contrário, nós apenas estamos seguindo, né, as reações, os instintos, né, as paixões. Então, é como se a luz, o bem, né, fosse algo que, contrastando com as trevas, contrastando com a morte, né, se diferencia para se revelar. Tem muito disso no Boêmio também. Então, esses autores que nós estamos falando, né, o Boêmio, o Heráclito, o Spinoza, eles vão trazer muita clareza um sobre o outro e os três sobre toda a filosofia alemã. Bem, a ideia. Esse logos, de quem o pensador obscuro é porta-voz, teria surgido na história com incomparável brilho. Trata-se, segundo Hegel, da ideia filosófica em sua forma especulativa. Com Heráclito surge a luz do pensamento, o primeiro discurso da razão. Em relação a seus predecessores, isso significa o momento da total concretização da consciência, na medida em que propõe a identidade dos contrários, reunidos no conceito superior do devir. Concretiza-se pela primeira vez na história a totalidade. Ou seja, o Heráclito ele está indo além dos particulares, né? Ele está indo além dos contrários para pensar o ser, o metafísico, o logos. Ele está indo além das coisas manifestas, né? Então, é por isso que, como eu disse antes, o Heidegger vai dizer que o Heráclito inaugura o ser e a filosofia depois do Heráclito vai tendo uma queda, ela vai se esquecendo do ser. Por que ela vai esquecendo do ser? Porque ela vai se ocupando dos entes. Os entes são internos ao ser, né? Enfim, os entes, né? Discutir a liberdade, discutir os seres, a natureza, sei lá, a política, né? As categorias, a classificação dos seres, tudo isso é interno ao ser. Agora, tudo isso deixa de indagar sobre o próprio ser, a totalidade, o absoluto. E é disso que o Heráclito está falando. E é por isso que ele é muito importante. Bem, o devir. O devir entre os opostos, enquanto ritmo harmônico, eterno, universal, é uma verdade que pode ser apreendida, em certa medida, pela observação da mudança que predomina na região do sensível. E, para além da instância visível, num domínio que escapa à percepção, oculto, insondável, vigora uma harmonia infinitamente superior à outra. É ela que condiciona e detém a chave das aparições sensíveis, do contínuo trânsito de um estado oposto a outro, enfim, da vida mesma do universo. Bem, quando estávamos lá no Boêmio, né, a gente discutiu que não importa o quanto a gente tente procurar Deus na matéria, nos astros, longe, a gente nunca vai encontrar, porque Deus é o fundamento da realidade, e esse fundamento, né, ele existe dentro, ele não está entre as coisas fenomênicas. Do mesmo modo, aqui no Heráclito, esse logos, né, para nós contemplarmos ele, nós temos que ir além da mudança e além das coisas sensíveis. As coisas sensíveis estão sempre causando umas às outras, estão sempre mudando, né? Tudo que é sensível, tudo que é particular, que é fenomênico, é causado por outras coisas particulares e fenomênicas dentro do mundo, interno ao mundo, ou seja, são entes. Agora, o que Heráclito está nos convidando a contemplar não são os entes particulares, mas sim o que há de universal, o que há por trás dos particulares, né? O que há é a totalidade. Então, nós temos que ascender intelectualmente por cima das mudanças da vida e da morte, do dia e da noite, das diferenças, né, do mundo, da guerra e paz, homem e mulher, os vários pares de opostos complementares. Como que nós podemos enxergar a harmonia, a harmonia que está para além dos pares de opostos, em vez de se deter na dualidade, dualidade que é a da manifestação. Ou seja, essa unidade ela se diferencia para manifestar as coisas, né? E ela manifesta tudo por meio de opostos. Por quê? Porque cada coisa
particular só pode existir com relação ao seu oposto. O que está à esquerda do que está à direita, né? O que está em cima do que está embaixo. O que vem antes do que vem depois. Ou seja, todas as coisas particulares, fenomênicas, elas estão posicionadas umas com relação às outras, estão situadas umas com relação às outras. Agora, para nós contemplarmos não os entes, não as coisas particulares, mas a própria ordem, né, a própria estrutura que é condição estruturante, é condição de possibilidade desses seres particulares, nós não vamos fazer isso nos atendo à dualidade do mundo sensível, mas sim indo além do sensível, pela contemplação, por uma ascensão intelectual. Intelectual que eu digo aqui não é no sentido acadêmico, no sentido, sabe, não é nesse sentido. É intelectual no sentido mais amplo de intelecto, o nosso logos, né? O nosso logos que é capaz de reconhecer causalidade nas coisas, reconhecer ordem, reconhecer lógica, que é capaz de verbalizar, que é capaz de criar. Somente o nosso logos pode se encontrar, adorar esse logos que é a ordem por trás do mundo. Somente o nosso logos interno pode se relacionar com o logos que é universal. E o fogo? O fogo é o emblema que o Heráclito vai usar para esse princípio que tudo rege. Eu já explico por quê. Segundo Platão, o fogo heraclítico é o princípio sutil inteligível, que, insinuando-se por toda parte, governa o universo. Tendo decifrado os sinais emitidos pelo Logos, Heráclito aprendeu a lei divina, eterna, que rege e unifica o real. O devir é uma ordem que, por ser permanente e perpétua, jamais deixa de ser o que é em sua essência, ordem. Bem, por que o fogo? Porque o fogo, né, ele transforma tudo aquilo, né, no qual ele se manifesta. O fogo transmuta, mas ao mesmo tempo ele não se confunde com aquilo, né? Ou seja, quando alguma coisa ela inflama, ela está sujeita à ação do fogo, ela está sempre sendo transformada, mas o fogo mesmo não se confunde com ela, e o fogo mesmo não se transforma. Né? Ou seja, o fogo é algo que, agindo sobre as coisas, não se confunde nem se mistura com elas e transmuta elas. Né? Então, por isso, a arqué do mundo, né, a arqué por trás da natureza, para Heráclito, é o emblema, o melhor símbolo, né, desse logos é o fogo. O fogo, ele ilumina ao mesmo tempo em que ele queima. Então, o fogo, ele é um elemento que sublima, que transforma as coisas, né? Muda a forma externa, muda a aparência, mas o fogo mesmo, né, ele transmuta as coisas. Ele mesmo não muda. Mesmo atravessando as coisas particulares, ele não se confunde com elas. Atravessa todas elas sem sê-las. Bem, da minha parte, como introdução, era mais ou menos isso. Então agora eu vou abrir para a gente discutir livremente, tá? Fiquem à vontade para ligar a câmera, ligar o áudio e colocar seus comentários e questões. Bem, se ninguém vai falar por enquanto, eu vou dar uma lida no chat. Ah, Mariano? Não, só ia falar que alguns do chat, eu também falei no chat, ali perguntaram sobre iniciações, né? Claro que ele tinha, pessoal, os filósofos gregos, pré-socráticos ali daquela região, eles eram iniciados nos mistérios de Orfeu, Orfismo, Eleusis, né? Então tem várias iniciações, né? Tem um livrinho da Rosa Cruz Amorque chamado da Divina Filosofia Grega que fala um pouco desses filósofos pré-socráticos gregos e essas iniciações, que é um livrinho fino, né? Um livro muito grande e barato, né? E também interessante, mas uma coisa que acho que só o amigo esqueceu de falar é a questão do rio, né? Que o homem não pode atravessar o rio duas vezes. Acho que é uma coisa que o Heráclito falava bastante. Só queria colocar esse daí, detalhe só para lembrar. Então, o homem nunca vai ser o mesmo, e nem o rio, ó. Tudo está se transformando. Então, esse fogo que o Christian falou, ele se transforma, ele é muito mutável, muda toda hora. Apesar de ser esse ser, esse uno imutável ao mesmo tempo. Né? E aquela questão que ele falou de taoísmo ali, que tem o Teiji, né, com o Yin e Yang, aquele símbolo com um círculo, né, chinês, aquilo mostra bem o Tao ali também como esse ser é muito parecido com o ser do Heráclito. Então, acho que com toda essa metafísica aí, né, apesar que são filósofos da natureza, pessoal, eles estão falando de coisas físicas, dizem, né,
Mas essa leitura nossa aqui é um pouco mais esotérica, acho que o Christian, esse texto que ele mandou ali, o artigo muito bom também, acabam chegando nesse hermetismo, ó, coisas que é difícil você ver numa academia. Eu, por exemplo, estudei filosofia, lá ninguém fala disso. Né? A gente estuda por fora, essa coisa do hermetismo, das iniciações, essa biografia desses filósofos que iam para o Egito, que aprendiam com os magos persas, né? E tinham essas iniciações, como nós também temos, né? Então eles tinham isso aí e fora o conhecimento filosófico incrível. Só um detalhe que eu queria falar. Heráclito e Parmênides. Parmênides tinha o ser também. Então, os dois, assim, são os principais. Eu acho que tem que. Não dá para esquecer do nosso querido Parmênides lá, que o ser é imutável também, né? Então, o Heráclito é bem importante, mas não esqueçam de. Dá uma olhadinha também, ao mesmo tempo, no Parmênides, que Parmênides é incrível também. Ele fala direto do ser, né? Ele não fica falando em elementos e não sei o quê. É que nem Anaximandro, ele fala do infinito também. Né? Então, são filósofos assim pré-socráticos ali que são bem curiosos por essas reflexões do metafísico, do espiritual, dessa questão do ser, do uno, que nem o Christian falou aí, é bem interessante para a gente chegar nessa nossos conhecimentos esotéricos do interno e do exterior, que nem vocês estão falando, né? Então, para chegar nesse interior divino, esse interior Cristo interno, que nem algumas escolas falam aí, o Cristo cósmico, essa relação, eu acho interessante a gente estudar um pouquinho, não muito, né? Mas estudar sempre esses detalhes desses filósofos. Claro, a gente vai estudar toda a filosofia pré-socrática, né, pessoal? Vocês estão estudando mais filosofia alemã, até eu vi ali, né? Mas é interessantíssima essa base de volta para o Heráclito. Por isso que eu entrei hoje, achei curioso, né? Porque dos alemães, assim, a gente lê, mas já são mais complicados de entender. Aqui nos gregos e nos pré-socráticos é mais simples, né? Elementos, água, ar, fogo e terra, números com Pitágoras, é infinito com Anaximandro, átomo com Demócrito, né? Quem que não pensa no átomo, né? É muito mais fácil pensar, né, pessoal, que aquelas palavras difíceis dos alemães, né? Então é muito mais palpável essa filosofia pré-socrática aí que vocês estão tratando, e para entender os alemães depois, que os alemães, claro, estudaram tudo isso e tornaram uma coisa ainda mais complicada do que já era, né? Mas é interessante. Tá bom? Mas os amigos falem também, que senão eu fico só eu falando aí. Valeu. Mariano, se quiser algum dia fazer tua exposição, fica à vontade, tá? Bem, isso que você disse de que a gente não vê na academia esse lado mais esotérico, mais hermético, na verdade é essa que é a graça desse grupo, né? Alguém tinha perguntado lá no WhatsApp assim, será que não seria bom a gente chamar acadêmicos, tal, para falar, mas o que é o diferencial desse grupo? A graça é que é cheio de maçom, Rosa Cruz, martinista, né? Então a gente vai abordar sobre esse aspecto, a gente vai falar dessa forma, né? Enfatizando o lado hermético, lado esotérico. Então, na verdade, esse é o caráter mais assim original do Alf Claro. Essa foi a minha ideia, né? Ou seja, abordar a filosofia, mas a gente que está ligado, né, nos movimentos, né, os esotéricos e tal, conseguir mostrar esse lado, né? E esse lado está muito forte na filosofia alemã, muito forte mesmo. O Boehme, eu vinha descobrir que o Schelling, o Hegel, eles conheciam o esoterismo mesmo. O Hegel tem escrito sobre Cabala, gnosticismo, pitagorismo. O Schelling tem escrito sobre Saint-Martin. Tem um filósofo alemão, Franz von Baader, que escreveu sobre o Martinez. Então, assim, esse lado rosacruciano, teosófico, ele é influência forte sobre a filosofia alemã. Até no Heidegger. Eu tenho escritos aqui do Heidegger falando da Sofia gnóstica, falando do Boehme. Mais para frente eu vou colocar essas coisas. Então, o Alf Claro é mais ou menos isso. É um grupo meio de filosofia, mas com um pé no rosacrucianismo e coisas assim. Então, esse é mais ou menos o espírito da coisa. Leon? Boa noite. Eu queria falar um pouco sobre essa questão, né, do que foi falado foi do Boehme, as últimas três, né? E com essa questão da unidade, né, e tal. Eu vi algumas vezes essa questão do logos, né? Eu acho que tipo assim, eu venho aqui mais querendo saber e entender mais dessa questão do logos, né, em si. Porque na minha pequena visão do eu, né, eu geralmente vejo como se o logos fosse o contrário da lógica, né? Tipo assim, mas quando eu falo o contrário da lógica, seria no quesito de, né? Que eu vejo muitas vezes as pessoas, quando falam da questão lógica, a analítica da coisa, né? O puro intelectualismo, ao invés de, como assim eu posso falar, ter as camadas, né, acima da lógica. Como é que eu posso querer dizer sobre isso, né? Assim, que tem a questão dos sentimentos, né? As emoções, né? Até mesmo também a criatividade, né, e tal.
E isso, de certa forma, vem junto com a lógica, né? Só que, pelo modo que tu falou, né, no adentrar, né, do quesito Heráclito, tanto que eu nunca li sobre, inclusive achei incrível, muito obrigado. Eu percebi que, na verdade, eu estava totalmente errado. Parece que não exatamente é dessa forma. Então, eu queria entender. O Logos em si, né, nesse contexto que eu falei, né, ele é realmente algo contrário, assim, tipo, ele é maior do que o contexto lógico, ou ele tem essa... Como é que eu posso falar? Na verdade, ele engloba, ele compreende o quesito lógico, né? Tipo, por exemplo, do contexto Aristóteles, né? Assim falando, que ele foi o pai, né? O primeiro, assim falando, gregamente falando, assim, que iniciou, né, esse contexto. Enfim, é isso. Obrigado. Então, o logos, ele não é a lógica, mas ele é aquilo que é condição para a possibilidade da lógica. Se a gente fosse fazer uma analogia, imagina assim, deixa eu ver, um edifício e sua base, e seu alicerce. O logos permite a lógica, mas ele mesmo não é a lógica. Ele é algo mais fundamental, ele é algo mais interior. Deixa eu ver um bom exemplo. Imagina assim, quando a gente sabe exatamente o que a gente quer dizer, mas não sabe a palavra, né? A gente, a gente consegue inteligir, com certeza já aconteceu isso contigo, né? A gente consegue inteligir, mas a gente não tem a palavra para colar em cima daquele conceito, mas aquele conceito em si mesmo não é a palavra. Ele é uma coisa abstrata, uma coisa difícil de apalpar, de definir, né? Então, o logo seria isso, seria um princípio que nós temos em nós, e isso torna o homem especial, porque nem todos os seres possuem esse princípio, um animal não tem esse princípio. Um animal, ele tem uma vida, a alma do animal é uma alma puramente, assim, tem instintos, né, tem reações e tal, mas o animal não consegue, por exemplo, ordenar moralmente a si mesmo, não consegue, por exemplo, inteligir, não consegue fazer essas coisas, né, simbolizar, né. Por exemplo, se nós não tivéssemos cordas vocais, a gente conseguiria fazer gestos e se comunicar. Se a gente não tivesse, sei lá, membros nem corda vocal, a gente conseguiria utilizar outras formas, né, traçar símbolos, não sei. Ou seja, o que permite que nós nos comuniquemos é algo muito abstrato, muito intangível, que não é a própria língua, não é a própria lógica e não é a própria análise. Então, assim, o logos, ele não é essa lógica analítica, mas ele é algo, assim, que faz com que nós sejamos seres humanos, né? E que nos torna capazes de usar a linguagem, usar, né, a língua. Então, por exemplo, nós podemos aprender várias línguas, né, e ter palavras diferentes para os mesmos conceitos. Mas o que é o conceito em si mesmo? Eu estou falando aqui o conceito, eu não estou falando da definição. Eu estou falando esse algo, essa ideia invisível que a gente, por meio de uma palavra, intelige. É uma coisa muito abstrata, né? Então, o logo seria algo das nossas almas mesmo, e algo que, existindo em nós, nos permite ir além do particular e pensar em coisas, né, ideias, né? Por exemplo, humanidade. A gente, no nível particular, encontra os seres humanos pontuais, né? O Luiz Leon, o Mariano, o Manuel, Ok, mas humanidade. A gente só consegue inteligir humanidade, né, por meio do nosso logos. Um animal jamais conseguiria fazer isso. Então, existe algo na alma do homem que torna ele um ser especial, um ser que é capaz de criar, né? A nossa capacidade de criar depende disso. Então, para a gente encarnar representações, né, na arte, na música, na pintura, na literatura, existe uma faculdade em nós, que é uma faculdade da alma, que é anterior a tudo isso. Então, seria mais ou menos isso. O Logos é um fundamento. Ele não é nem a soma, de tipo, a soma da lógica com o verbo, com a linguagem, não é nem a soma. Ele é um fundamento que antes, né, quando uma criancinha começa a indagar, começa, tipo, né, a repetir as palavras, começa a se perguntar, né, a mostrar a curiosidade, é algo que está lá na essência do homem. A essência do homem é ser um ser que intelige, um ser que pergunta, um ser que define, um ser que
que representa, um ser que cria, um ser que verbaliza, ou seja, isso é o que faz de nós seres tão especiais, isso é o que nos diferencia, né? Então é algo que nós temos de análogo ao próprio, a algo divino, assim, algo, não sei, algo que estrutura a própria realidade, porque esse princípio em nós nos permite fazer ciência, nos permite criar obras, né? Então, assim, é algo é meio divino mesmo, assim. Por que eu digo isso? Porque os filósofos antigos, que nem o Mariano falou, eram todos iniciados. Depois de Aristóteles, né, a filosofia foi se fragmentando. Hoje em dia é uma coisa que chega a ser bizarra. Cada acadêmico ele é super especialista numa coisa, né? Não, a bioética, sei lá, com os animais, a linguagem analítica, na programação, são coisas extremamente fragmentadas, né? Mas os filósofos antigos não. Os filósofos antigos, eles tinham uma compreensão integrada, ou seja, a ética vinha junto com a estética, vinha junto com a metafísica, por exemplo, Platão, Pitágoras, a gente vê muito isso, né? Ou seja, você contempla a beleza, ela não é apenas algo sensível, né? Os seus sentimentos de amor, né? Os seus sentimentos contemplando, eles têm a ver com o seu lado divino, que tem a ver com o seu logos, que tem a ver com a sua moral, que tem a ver com a ordem do mundo, ou seja, tudo existe uma universalidade. Essa capacidade dos antigos de contemplar o ser, né? Que foi sendo perdida. A filosofia, ela foi se distanciando da iniciação, mas a filosofia e a iniciação já foram uma coisa só. Em Pitágoras, em Platão, todos os temas da iniciação, né, a queda, os arquétipos, as formas, as ideias, o hermafrodita original, todos os temas, né, estão em Platão, estão em Pitágoras. Então, assim, a filosofia antiga ela tem esse caráter. Por isso, eu não me envergonho aqui de dizer que esse logo seria algo divino. Tá? Seria algo que nós temos de análogo ao próprio Deus. Tá? Enfim, na academia, hoje em dia, dificilmente colocariam dessa forma. Existe um viés, né, pós-moderno, não sei o que e tal. Então, por isso que o nosso grupo aqui ele tem uma característica diferente. A gente está, né, ousando falar de coisas que você não vai escutar por aí que não são, né, que não são admitidas pelo status quo das universidades e tal. A nossa característica é essa. Vamos falar de uma forma revelando esse outro lado da filosofia. Mas seria mais ou menos isso. Algo divino que fundamenta todas essas nossas faculdades. Ok? Então, só queria dar uma comentadinha. Essa questão da lógica, ela não é quase nada sem a metafísica. Então, lógica e metafísica andam muito juntas, pessoal. Não pense assim a lógica separada, né? Então, é tudo uma coisa meio parecida. Se você começar a estudar ali a filosofia grega, você vai ver que as coisas andam juntas, né? A questão do Logos tem lá em João 1, né? No princípio era o Logos e o Logos era Deus. Então, por tudo, essas coisas foram criadas através do Logos. Então, esse Deus Logos não é difícil a gente chegar nesse salto e dizer que é Deus, né? Então, para nós, assim, pela nossa Bíblia, Evangelho, né? É muito mais simples. Para os místicos, então, nem se fala, Beme, Eckhart, esses que vocês estão estudando, né? E outros ocultistas, místicos, sempre tiveram isso muito simples, os iniciados, né? A filosofia moderna matou a metafísica, a filosofia moderna matou Deus, né, pessoal? Nietzsche, Deus está morto. Feuerbach, nós criamos a Deus à nossa imagem e semelhança. Outros filósofos, não sei se é Camus, falar Deus, 4 letras sem sentido, é um nome de 4 letras sem sentido nenhum. Então, a filosofia moderna matou Deus. A iniciação ficou longe mesmo. Então, é isso que o Christian falou, é bem verdade, porque uma pena, né? Porque a gente tem uma riqueza tão grande na metafísica, tem uma riqueza na espiritualidade, nas iniciações, e isso acaba ficando meio sociedade secreta mesmo, né? Porque no acadêmico, muito dificilmente você vai ver um trabalho ou outro entrando dentro desses meandros, né? Que esses filósofos eram maçons, que esses filósofos eram iluministas, ou até mesmo Illuminati, lá da Alemanha, né? Que esses filósofos conheciam a Pansofia, que é a base aí da nossa Rosa Cruz e outras ordens. Então, muita coisa, né? Descartes, que era ligado com a Rosa Cruz. O Spinoza, que estudava Cabala, a base na Cabala, o pensamento do Spinoza, que vocês falaram que é uma das grandes bases da filosofia alemã. Então, muita coisa, né, pessoal? E muita coisa chegou até a filosofia medieval. Porque, assim, antes de chegar os alemães, passou por
Aristóteles, Tomás de Aquino, que pegou Aristóteles e cristianizou, e Agostinho, que pegou Platão e cristianizou Platão. E todos os filósofos da Idade Média, medievais, e trabalharam tudo isso, né? Então pegaram esse Aristóteles e esse Platão, que já vinham bebendo de fontes, que a gente falou aí, de Heráclito, Parmênides, Demócrito, tudo isso era fonte do Aristóteles. Aristóteles vai citando isso aí de cabeça, né, lá nas obras dele. Então essa base dessa tríade Aristóteles, Sócrates, Platão, Aristóteles, depois Tomás de Aquino, Agostinho, depois filósofos renascentistas, e vai embora até chegar aí nos nossos alemães mais modernos. É uma grande base, né? Então, assim, a lógica, como ele falou ali, ela tem, não dá para ser separada, ela é junto com a metafísica, junto com... Porque, assim, uma ordem da criação, né, pessoal? Ordem da criação é que nem ordem do pensamento. E o que é lógica? Pensamentos em ordem. Né? A não pode ser B, princípio de não contradição, terceiro excluído, aquelas coisas todas lá, né? Ou a lógica matemática mais moderna, é uma ordem de pensamento, né? Uma ordem que você vai seguir aquele argumento para você provar no final, verdadeiro ou falso, né? Isso é lógica, e só, né? Então isso é divino, porque Deus criou em ordem as coisas. O caos, ele fala do caos, no princípio também tinha o caos lá na Bíblia, né? No Gênesis ali, mas não é o caos, Deus é a ordem, Deus é um ordenador, ele vai organizando esse universo, organizando também pelo pensamento. Então, lógica, metafísica, teologia, o ser e Deus, todo mundo conversa. Acho que é difícil a gente separar as coisas, assim, uma coisa, outra coisa não é, né? Acho que é tudo meio junto aí. Por isso que esse Uno do Heráclito aí é uma grande lição. Esses dois contraditórios ali nessa luta sempre presente entre dois opostos, ou esse yin e yang dos chineses, é justamente isso que forma essa unidade. Né? E nós temos essa ilusão de existir yin yang, direita e esquerda, quando no fim tudo é uma coisa só, tudo é o Tao, tudo é Deus. Tao é Deus, Tao é o caminho, né? Dos chineses, então o caminho é Deus. Então, eu acho que a lógica, a metafísica, ou a teologia, ou essas outras ciências, a gente tem que estudar meio em conjunto, como eram os antigos. Hoje a gente separa, eu sou advogado, o outro é engenheiro, o outro é químico, e só estuda aquilo, né? Eu acho que tem que estudar em conjunto, que nem o Christian falou, a lição dos grandes iniciados do passado. A gente tem que voltar para isso. Mariano, e essa fragmentação da filosofia não é apenas na filosofia, é uma fragmentação em tudo, na sociedade, né? Que nem você falou, cada um tem uma ocupação extremamente específica, cada um é uma engrenagemzinha, por isso que eu sempre ressalto o caráter também social disso tudo. Existe uma queda, existe uma fragmentação que não está apenas no nível do pensamento. A nossa sociedade é cada vez mais fragmentada, é uma fragmentação cada vez maior, é uma divisão cada vez maior. A gente divide as coisas em categorias, né, separadas e tal. Então, a gente não tem mais esse senso dessa unidade, dessa integralidade de tudo, né, da minha ética, da minha sociedade, da minha relação diante da existência, da moral dos outros e tal. Isso é uma coisa que é perdida universalmente, está sendo perdida cada vez mais, e parece que é só daqui para baixo. Então, assim, essa fragmentação não é só na filosofia, ela também está na economia, que tenta nos transformar numa mera, né, um consumidor alienado, né, que apenas produz ali e tal, consome. Está na política, que tenta nos dissolver numa classe, num partido, ou seja, a nossa pessoalidade ela é massificada. Então, está por toda parte. Essa fragmentação a gente tem que enxergar as várias frentes nas quais ela ataca o ser, com S maiúsculo, né? Agora, você mencionou o Spinoza, uma coisa muito interessante, um fato curioso. O Spinoza, ele assinou o tratado teológico dele como Heinrich Kunrat. Heinrich Kunrat, que é o autor do Anfiteatro da Sabedoria Eterna. Então, o Spinoza, com certeza, ele teve um contato com a iniciação. E são três nomes que, ao meu ver, eles pulsam um pouco da iniciação na filosofia. O Descartes, o Spinoza e o Francis Bacon. Né? O Francis Bacon que escreve a Nova Atlântida, e a Nova Atlântida é um ideal, né, de uma utopia, de uma sociedade governada por sábios. Ou seja, o mesmo ideal da República Platônica, o mesmo ideal dos pitagóricos, né, ou que chega na sinarquia da nossa ordem martinista. Então, o ideal dessa integralidade restaurada, né, da sociedade, que atravessa desde os manifestos Rosa Cruz até a sinarquia. Então, existem alguns nomes que pulsam de novo, né, esse espírito, tentam, né, pulsar de novo. O Descartes também. Agora, um nome que, ao meu ver, na filosofia contemporânea resgata, que é pouco conhecido, é pouco falado, e um dos meus objetivos desse grupo vai ser defender muito esse nome e levantar ele, é de uma santa católica chamada Edith Stein, nascida judia,
morta no Holocausto, em Auschwitz, ela tem uma obra filosófica que eu não sei como, não é conhecida, não é propagada. Ela restaurou, ela conciliou desde Platão, Aristóteles, Santo Tomás, fenomenologia, Husserl, e isso tudo conjugando com ética, conjugando com o ser humano na sociedade, na comunidade. A obra de Edith Stein, especialmente Ser Finito e Ser Infinito, Ser Finito e Ser Eterno, assim, ao meu ver, de tudo que eu conheço, é o auge da filosofia, tá? E mais para frente, assim, eu pretendo encaminhar o grupo para levantar o nome dela e a obra dela, porque ela assim, a maior integração assim, ao meu ver, é como se fosse a restauração de tudo isso sem as obscuridades da iniciação, né? Ou seja, ela fala realmente, ela abre, assim, não tem esse jogo de mistérios, não. Ela abre aquilo tudo, né? Enfim, não vou nem falar muito hoje, mais para frente, é um nome que tem que ser levantado, tá? E, enfim, canonizada. Edith Stein, vou escrever aqui o nome dela, para quem quiser ir pesquisando. Bem, tem alguém com a mão levantada, não estou vendo seu nome, mas pode falar. Sim. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Bom, eu pretendo entrar um pouquinho na linguagem do ocultismo, então espero que ninguém se importe. Afinal, o grupo, a maioria aqui, como você falou, estuda, né? Eu gostei muito da sua colocação daquela ideia inominável, né? A gente não consegue dar o nome para a ideia, mas ela tá lá, a gente sabe que ela está, só não consegue achar a palavra. A explicação foi sensacional. Eu lembrei do Eliphas Levi, que ele coloca, né? Não só ele, vários, o Pitágoras vai colocar isso, o Saint-Martin também vai dar relação de números e tantos outros. Que o princípio, partindo da unidade, a ideia do número, a ideia da unidade, o princípio de todas as coisas, é o que vai ordenar aquilo que vem a ser depois, né? O pai, ou a essência de todos os números, ele vai estar nesse primeiro numeral, nessa primeira ideia. E aí ele emana o restante dele. E, bom, a ideia também de razão, de colocar através disso uma razão que existe assim, o homem sai da unidade e cai a multiplicidade, né? Então ele perde essa razão, ele perde esse contato com a unidade e ele começa a ter contato com aquilo que é múltiplo. Ele sai dessa essência. E agora existe um trabalho necessário de retorno, da compreensão, de recompreender o que é esse logos, o que é essa essência divina, o que é esse princípio. Poderia falar um pouquinho a respeito, Christian? Sim, essa passagem da unidade para a multiplicidade, né? Essa queda não é a própria criação. E isso em outro momento, a gente discutiu isso na reunião 2, eu acho, se quiserem voltar lá no canal do YouTube. O que acontece é que o homem que perde a visão da unidade, né? Porque mesmo meio ao tempo, meio à criação, ser um ser particular, né, diferenciado dos outros, é condição da sua personalidade. Ou seja, você é você não é, né, um átomo de uma classe social, como o marxismo tenta fazer, ou uma engrenagem do sistema econômico, como o capitalismo tenta fazer, ou um mero animal, como o darwinismo tenta fazer. Não. Você é uma pessoa, a pessoa é algo integral, e você, sendo integral, sendo uno, né, também pode se relacionar de uma forma integral com o ser, com a existência. Ou seja, unindo o moral, o social, o filosófico, e esse é o objetivo. Era isso que as escolas de iniciação promoviam. Isso que nós vemos tanto em Platão, por exemplo. Né? A estética, a ética, tudo está unificado. Mas o homem ele vai se fragmentando, a sociedade vai se fragmentando, o pensamento do homem vai se fragmentando, o homem vai perdendo a visão de sua unidade cada vez mais. Então tudo se torna cada vez mais dividido e subdividido. Então, só para separar um pouco, né, porque existe essa passagem da unidade para a diferenciação, mas isso não é propriamente uma queda.
O tema da queda é um tema que a gente tem que discutir posteriormente. Tem muitas coisas ao mesmo tempo. Tem outras palestras fora do Alf Claro que eu falei um pouco mais da queda. Mas, enfim, existe uma perda dessa visão, né, unificante. A realidade é una. Em si mesma, a realidade não é cingida em daqui até ali é física, daqui até ali é química, daqui até ali é economia, daqui até ali é política, daqui até ali é psicologia. Não. Nós somos seres simultaneamente tudo isso. Né? Não é nem tudo isso, porque não é tudo. É uma coisa só, é uno, é íntegro, é pessoal. Nós somos pessoas no ser. Somente nos tornando unos, né, nós vamos começar a conseguir nos relacionar de uma forma integral com o ser. Enquanto nós mesmos já somos divididos em nós, eu acho que eu sou um rótulo, né? Eu acho que eu sou uma classe, eu acho que eu sou um partido, eu acho que eu sou um emprego, eu acho que eu sou uma nação, uma nacionalidade. Eu já sou dividido dentro de mim mesmo, eu já não tenho unidade. Como que eu vou reconhecer a unidade do real? Como que eu vou me relacionar com Deus? Não tem como. Né? Eu vou dividir. A minha própria mente vai fragmentar o real e vai dividir tudo. Então, existe essa queda que é a queda do homem, que é uma queda da sociedade mesmo, da civilização. E o objetivo dos iniciados, desde sempre, desde Pitágoras, Platão, Francis Bacon, com suas especulações, Valentim Andrai, autor dos manifestos, né, que escreveu o Christianópolis, a ideia de uma sociedade onde a filosofia, a ciência, tudo está unificado. A ideia é restaurar essa unidade. O primeiro passo é restaurar em nós mesmos, né? Sendo íntegros, né? Reconhecendo que nós não somos esse átomo que por toda parte estão tentando nos transformar. Nós não somos uma engrenagem na grande máquina. Nós não somos um bicho sujeito à mera predação e competição como o materialismo tenta fazer. Nós não somos um bicho, nós não somos um átomo, não somos uma classe, não somos esses rótulos todos. Nós somos pessoas, né? Nós temos uma unidade. Então, no primeiro momento, tornarmos-nos unos. Segundo momento, reconhecermos, então, a unidade que é na própria realidade. E no terceiro momento, unificarmos nosso pensamento, ação, palavra, né, com o ser. Ou seja, a unidade entre nós e o absoluto, que só pode ser realizada, né, ela é encarnada por meio de uma união com o todo. Uma união com o todo, não o todo panteísta, que acha que a soma das partes é o todo, né? Por isso que eu enfatizei aqui. O Heráclito, por exemplo, ele não está falando da soma das coisas, né? A soma das pedras com as plantas, com os bichos, com os astros, não é isso. É algo que é fundamento, que é universal, porque não é uma coisa entre coisas, não é a soma das coisas, não é panteísmo aqui, né? E nem no Boêmio. E como que nós nos unificamos? Um exemplo é a santidade. Ou Sócrates, por exemplo, também é um exemplo disso. Quando nós conseguimos ordenar todo o nosso ser de forma que o princípio superior em nós governa os princípios inferiores, governa a multiplicidade, ou seja, se a unidade em nós ela subjugar a multiplicidade em nós, ou seja, a alma, o nosso centro, o que há de uno, o logos em nós, ordenar o que há de múltiplo, paixões, vícios, instintos, né, sentidos. Quando nós realizarmos a unidade em nós, nós poderemos nos unir e contemplar a forma do bem, contemplar o próprio bem. E aí é possível atos como o martírio. Imagina, um mártir para a sociedade capitalista, para a sociedade darwinista, para a sociedade materialista, o mártir é algo inexplicável, porque o mártir ele coloca a contemplação do bem e da verdade acima da própria existência particular dele, acima da dor, acima do sofrimento. E ele aceita, ele não teme o fim da existência da existência particular temporal dele. Por quê? Porque ele quer unir-se ao bem. Ele quer unir-se ao que é eterno. Então ele não teme sofrer, passar pela violência, tortura, o que for que seja. Porque ele quer unir-se ao que é uno, ele contemplou a forma do bem. Então, o fim último da iniciação é nos conduzir a esse estado, né? Essa contemplação do bem, que pode exigir um sacrifício, né? Vivendo numa sociedade como a nossa,
vai exigir que nos desajustemos, de certa forma, ao que tentam nos transformar, né? Tentam nos transformar nisso, em rótulos, né, consumistas, em átomos e engrenagens. Então, como que nós podemos restaurar essa unidade? Então, ao meu ver, a Edith Stein, ela é quem, nos últimos tempos, né, conseguiu fazer isso. A Edith Stein, santa católica, morta no Holocausto, e que tem uma obra filosófica de um peso, mas de um peso, que as gerações futuras, algum dia, daqui a alguns séculos, vão conseguir enxergar o que eu pretendo trazer aqui, né, do Alvo Claro. Depois de passarmos, claro, por toda a filosofia moderna, que nós vamos entender. Depois de passarmos por essa fragmentação toda, nós vamos entender a importância dessa reintegração. Sim? Sobre essa questão da mutabilidade e ao mesmo tempo do estado de permanência dessa unidade, desse logos, poderia falar um pouquinho para nós? Eu não tive tempo de ler o texto inteiro que você me enviou por conta de afazeres. Assim como nós, exteriormente, temos partes, né? Temos olhos, membros, né? E na parte mais exterior da nossa alma, temos conflitos e contradições, né? Vícios, paixões e tal, mas existe algo interno, né? Alguma coisa unifica a nossa experiência, não é? Alguma coisa que intelige, que observa esse algo em nós mesmos, que está lá no fundo, e que observa nossas contradições, né? Observa nossas emoções emoções aparecem e desaparecem, né? Paixões, sentimentos enfim, tudo que é transitório aparece e desaparece. Mas tem alguma coisa em nós que é mais fundamental do que essas coisas, né? Que permanece, que observa essas coisas, que intelige. Do mesmo modo, assim como olhando exteriormente para a natureza e para o mundo, nós enxergamos, né, coisas particulares e múltiplas, haveria por trás disso uma ordem que não é ela mesma visível. Assim como não é visível esse princípio em nós. Esse princípio em nós que unifica a nossa experiência, nossa intelecção, nosso pensamento e que observa nossas sensações e emoções, ele é uno e ele é invisível. Ele não é palpável, ele não pode ser decomposto, fragmentado, analisado. Do mesmo modo, por trás do mundo temporal e da multiplicidade fenomênica, a forma do bem e do logos, né, da razão universal, ela também é invisível. Ela também não é palpável. Ela não tem número, peso e medida. Não pode ser cortada, pesada, medida, né? Ela não pode ser observada empiricamente com telescópio, com microscópio. Então, essa unidade não está entre as coisas particulares, mas é algo que permite as coisas particulares. Porque, por exemplo, até para existir a mudança, para existir o tempo, né? Alguma coisa permanece, mas essa coisa que permanece não pode ser as coisas que mudam. Ou seja, tem que existir um eixo. Imagina como se fosse uma roda girando. Tem uma roda girando, certo? Mas o eixo permanece imóvel, o eixo da roda. E esse eixo da roda é o logos, né? O eixo da roda do mundo é o logos, e o eixo em nós é o nosso centro. É esse íntimo em nós. E somente esse. Uhum. É o Diga. fixo na luz móvel, né? É No o fixo na luz móvel. o ponto de apoio, Exatamente. que é aquilo que faz com que a gente tenha, digamos, um princípio que nos conecta a tudo, não só a própria divindade, como a todas as coisas, já que todas as coisas saem dessa unidade, né? O Saint-Martin diz assim: Deus e o homem podem se conhecer na mesma luz e amar-se no mesmo amor. Por que Saint-Martin diz isso? Porque essa relação não é possível nós termos, né, com uma pedra, com uma planta, com nada material. Essa relação entre esse invisível que é em nós, né? Claro, se nós colocarmos alguma coisa visível, alguma coisa material no lugar, vai ser uma relação unilateral. Deixa eu ver se me explico melhor. No sentido de que, assim, né, não vai haver relação verdadeira. Eu posso idolatrar uma pedra, né, eu posso idolatrar um objeto, eu posso idolatrar uma ideologia. Muitas vezes, na ânsia de suprirmos esse anseio de eternidade, as pessoas colocam ideologias, né, colocam dinheiro, colocam outras coisas para tentar preencher. Mas nunca vai estabelecer uma relação, né? Vai ser uma relação unilateral. A pessoa, né,
se dirigindo para algo. Agora, apenas entre o que há de invisível e inteligível em nós e o que há de inteligível e invisível por trás do universal, pode haver essa religião, esse religare, porque são coisas de uma mesma natureza. Apenas a nossa intelecção é capaz de enxergar a ordem por trás do mundo, enxergar a moral, né? Uma planta, uma pedra, um bicho não são capazes da moralidade, não são capazes de benevolência. Até pelo instinto eles conseguem, né, se proteger e tal, mas sobrepujar o instinto em prol de uma contemplação do bem, da verdade, do que é melhor, isso é algo que somente nós somos capazes. Pelo menos aqui, né, nesse nível. Então, por isso que apenas o nosso Logos, ele pode adorar e se religar, né, a esse Logos. E não é algo que o que há de visível em nós vai conseguir fazer. É uma relação entre dois princípios invisíveis, inteligíveis, né, espirituais, colocando assim, né, princípios espirituais. Apenas o espírito do homem é capaz de Deus. Então, é isso. É uma relação que ela só vai ser satisfeita, né, se o homem colocar o que é eterno, direcionar esse anseio dele para o que é eterno. Porque nada no mundo da multiplicidade, nada vai conseguir satisfazer, porque tudo múltiplo acaba, tudo múltiplo tem prazo de validade, muda. Então, essa fome de perenidade, de algo fixo do homem, só vai ser satisfeita pela contemplação do bem, pela contemplação do Logos, daquilo que é eterno, né, por trás das aparências. Nada das aparências vai conseguir satisfazer esse anseio da alma. Bom, ninguém vai perguntar, eu vou perguntar de novo, então. Por que não se pode ligar esse logos ao que é mal, ao ruim, algo ruim? Porque não se pode ligar esse Logos ao que é mal. Bem, porque o mal, ele é sempre arrastado. O mal, por exemplo, imagina alguém que age por luxúria, por cobiça, por cólera. Ou seja, há sempre um elemento, né, um elemento de paixão, no sentido de a raiz de paixão é pássio, né? É a mesma raiz de passividade, ou seja, tem alguma coisa que perturba aquela alma, né? A cobiça arranca aquela alma de si mesma para fora. A luxúria arranca aquela alma de si mesma para o desejo, né? A cólera arranca aquela alma de si mesma para a reatividade. Ou seja, só existe liberdade no bem, porque o bem, ele é a soberania desse princípio sobre a multiplicidade em nós. Ou seja, quando o nosso ser interior, ele ordena o nosso ser exterior, o nosso exterior, não apenas o corpo, mas também essas coisas que estão na periferia do nosso ser interior, como emoções e paixões. Por que eu digo que estão na periferia? Porque são algo que o nosso ser interior observa, né, que ele percebe quando estão, né, aparecendo e quando vão embora. Ou seja, elas não são o que constitui o nosso próprio ser interior. O nosso próprio ser interior, ele observa essas coisas, né, aparecendo dentro dele. Então, ele não se confunde com elas. E o nosso ser interior não pode se confundir com o que é múltiplo, porque ele é o que unifica a nossa experiência e que observa o que aparece em nós. Então, toda vez que o ser é levado pelo mal, tragado pela vaidade, pela cobiça, pela luxúria, não é o princípio interior que está reinando sobre a multiplicidade. Em vez disso, o princípio interior ele está sendo tragado, ele está sendo arrastado, ele está reagindo, ele está sendo arrancado de si mesmo. Então, é como se, em vez de uma órbita no qual os planetas ali estejam em torno do Sol, né, o Marte, a ira, a coragem, o Vênus, né, a beleza, a luxúria, o Mercúrio, a inteligência, o Saturno, a castidade ou também a contração, em vez dos planetas estarem ordenados em torno do Sol interior, existe uma desordem que reina ali dentro. Então é por isso que o Logos, né, ele não pode... o Logos ele é mal, né, o nosso Logos ele pode cair no mal. Quando?
quando ele é tragado, quando ele é arrastado para fora de si mesmo pelas paixões, né? Então, só existe liberdade e soberania no bem, tá? Uhum. Então ele só é arrastado quando ele cai sobre a inatividade, né? Quando ele se deixa levar. No caso, as emoções, teve um dos amigos aqui que comentou a respeito. Os animais, eles sentem emoções também, eles são capazes disso, né? Eles, diferente de nós, eles não têm esse logos. Eles, mas eles têm emoções, eles, pelos filhotes, por nós, quando a gente cuida de algum animal, a gente percebe isso. Isso é perceptível, né, fora de nós, né? Então, que nem você falou, isso é algo que circunda, que nem existe o corpo sensível e essa sensibilidade em si, das próprias emoções, é uma forma da gente perceber o ambiente, perceber as pessoas, perceber aquilo que está acontecendo, né? Uma forma de a gente sentir mesmo. Já o intelecto, como você mesmo falou, é o observador, né? E a partir do momento que esse observador ele permanece na inatividade, então ele cai no mal. Ele acaba sendo levado por essas emoções. E quando ele se torna ativo, então ele vai procurar ter o domínio sobre essas emoções, sobre essas partes de si mesmo e tentar centralizá-los ali em torno dessa essência. Seria isso? O animal, ele tem emoção, mas ele segue a emoção. Ele sente o medo e vai sair correndo. Ele sente a fome, ele vai comer, né? Agora, imagina um mártir cristão do primeiro século indo para se atirar aos leões e passando pelas torturas, atravessando tudo isso para testemunhar a ressurreição, né? Ou seja, ele está indo, ele sente a emoção do medo, ele sente a emoção do sofrimento, mas existe algo dentro dele que é capaz de observar essas coisas e mesmo assim não retroceder diante delas. Então, a gente vê essa capacidade e o animal não tem. Diante do medo, claro, por instinto de luta ele até pode, mas na dor, no sofrimento, ele não consegue sobrepujar isso. E nós temos algo em nós que consegue sobrepujar, algo em nós que consegue ordenar. E se esse algo consegue ordenar as paixões, ele tem que ser superior a elas. É algo mais central do que elas, né? Então, seria mais ou menos isso. Se você puder, não sei se você estava na terceira reunião que a gente falou sobre o mundo interior, porque nessa reunião a gente falou do exercício, porque a vida espiritual e o bem, eles exigem um exercício. Porque se você largar de mão, você vai ser realmente tragado pelos sentidos, pelos instintos, pela correria, nem que seja pelo dia a dia, pela opressão do dia a dia, né? Distrações por toda parte, te puxando para lá e para cá. Ou seja, para você ter uma vida espiritual, tem que ter exercício, tem que ter atividade, né? Coisas como perdoar são coisas ativas, né? Para você sentir raiva, você não precisa de atividade nenhuma. Alguém te passou no trânsito, parou ali no meio, gritou para ti, tu percebe a raiva passando por ti, entende? Ou seja, a raiva não pode ser confundida com o seu ser mais interior, porque ela é algo que se manifesta enquanto o seu fundo interior toma consciência da raiva. E aí você pode ou não encarnar isso em ações. Agora, para você perdoar alguém, por exemplo, isso é algo que não vem do instinto. Você precisa exercer a sua atividade interior para conseguir fazer isso, né? Para você ter um ato de benevolência, você precisa, por exemplo, tem uma pessoa precisando muito de uma ajuda e aquilo vai te custar não apenas tempo e dinheiro, sabe? O mais fácil é largar de mão, mas agora, para você ir lá, não, eu vou fazer isso. O seu ser moral, o seu ser interior, vai passar por cima das tuas paixões, das tuas emoções. Ou seja, o bem é sempre ativo, o bem nunca é passivo. Então, sim, o bem é sempre atividade. E é por isso que a alma benevolente, ela é uma alma mais soberana. Você estava lendo Eliphas Levi, né? No Eliphas Levi, por que o mago ele tem que ser bom? Porque a autoridade espiritual vem da bondade. Porque quanto mais benevolente, mais ativa é a alma. E a alma mais ativa, ela tem mais poder, ela exerce o poder espiritual.
Então, a alma que exerce o bem se torna mais análoga ao próprio bem supremo. E o bem supremo, que é o princípio que rege tudo. Então, para o mago ter autoridade, né, você está lendo Eliphas Levi, eu estou citando ele aqui, a autoridade espiritual vem do exercício do bem. Porque, sendo bom, você se torna análogo àquilo que é o fundamento, o ser supremo. Tá? Somente exercendo a bondade. A bondade é um poder espiritual. Ela exige exercício e atividade. Não é algo que vai, né, instintivamente, do nada, não. Você tem que escolher o bem. O bem é sempre uma escolha, né? O mais fácil é fugir, o mais fácil é largar de mão. Então, seria mais ou menos isso. Tá? O Eliphas Levi, ele vai falar muito a respeito de astralidade. Eu não vou entrar nisso agora, porque eu acho que não faz parte da temática, né? Mas eu queria pedir para você explanar isso tudo, se possível, novamente, só que tentando utilizar a linguagem do Boêmio. Já que você é um conhecedor, eu adoraria ouvir isso, Cristiano. Mas você já assistiu as 13 reuniões de antes? Não, não assisti. Ah, Se for o caso, ah, então eu assisto sim, porque posteriormente a e quem gente já sabe numa dedicou próxima 13 reunião a reuniões gente fala mais. inteiras só para o Boêmio. Então, muita coisa do Boêmio foi discutida já. Tem 1 hora cada reunião. Todas as gravações, essa também, são disponibilizadas no canal que eu criei só para o grupo. Então, eu recomendo que já assista lá. E aí, se faltar alguma coisa, né, na próxima reunião a gente pode resolver. Mas, fora desse grupo, tem palestras que eu já dei por aí sobre martinismo, sobre o Boêmio, que eu falo nos termos dele. Mas nas palestras daqui eu aprofundei bem mais. Então, se puder assistir, eu vou colocar o link do canal lá no grupo, tá? E aí você dá uma olhada. Mas se você pesquisar Boêmio São Marta no YouTube, você encontra por aí algumas discussões que eu fiz com outras pessoas em outros canais, assim, sobre o Boêmio. Aí, claro, se ficar faltando algum ponto, na próxima reunião eu posso tocar assim, tá? Eu creio que você já deixou o link no grupo do WhatsApp. Eu vou dar uma olhada lá. Obrigado. Eu só queria comentar do irmão que ele perguntou sobre o Logos e o mal, né? Acho que Santo Agostinho vai dar uma boa resposta, porque o mal, ele tá fora da criação, ele é um não ser, né? Então, uma negação do ser, então tá fora do ser o mal. Então, aí nesse sentido, Santo Agostinho, o Agostinho iniciado lá no Mistérios dos Maniqueus, também no neoplatonismo, né? Ele estudou neoplatonismo. Então, o Agostinho que a gente conhece da religião é um pouco diferente, assim, ele no próprio Confissões ele fala do neoplatonismo, né? Que conhecia astrologia também. Então, esse Agostinho é muito mais esotérico do que a gente imagina. Né? Claro, a gente vê um bispo católico, não tem como ele também se expor nessa parte, né? Mas, então, o mal seria um não ser, né? Então, vocês falaram dos animais eu acho estranho, porque animais, até na teosofia, tem um espírito grupo, então eles têm alguns seres que governam eles, uma espécie de anjos, né? Então, assim, não o instinto é o que parece, assim, para nós, mas para mim, a nível esotérico, místico, eles têm esse espírito grupo, e eles, às vezes, saem um pouco fora, assim, também, eles têm uma coisa que governa eles. Né? Então, os animais, assim, não dá para a gente rebaixar tanto, eles estão na evolução junto com nós, na evolução espiritual também. Claro que nós estamos a nível de imagem e semelhança divina e os animais têm a evolução deles, né? Separada, mas também evoluem, pessoal. Então dá para colocar o animal lá embaixo, daí a gente lá em cima, assim, a gente tá junto nessa obra, nesse trabalho espiritual aí. Então, quem que não tem o seu cachorro, o seu gato, né? Eles estão evoluindo, assim, eles estão animais que são domesticáveis, eles dormem, eles fazem carinho, né? A questão das emoções, vocês falaram, também tem emoção, por exemplo, o amor é uma emoção elevadíssima, né? Então não é toda emoção que seja negativa. Claro, no nível esotérico, as ilusões de Maia, vamos pegar um termo lá da teosofia oriental e nós queremos chegar a Samadhi, queremos chegar ao divino, ao nirvana, né? Uma unidade divina, usando termos mais orientais. Então, assim, a nível esotérico, já que o amigo comentou, achei que interessante. Tem vários termos que a gente pode falar, mônada, por exemplo, do Leibniz. O Leibniz é um grande autor também, que eu não vi ninguém falar aqui, que é baita esotérico, a Blavatsky cita muito ele, da teosofia, né? Então é interessante a gente pensar na mônada também, uma unidade que dá origem a todas essas coisas também, né? Que a gente meio que imita, o nosso átomo talvez seja uma coisa mais próxima disso. Né? Quem que de nós não é formado por átomos, por células, né, pessoal? Então tem uma unidade intrínseca em nós aí. E uma palavra que te faltou foi inefável também, vocês não falaram. Então essa questão divina é o inefável, né? Ele não dá para colocar um nome mesmo, não tem nome. Né? O Logos não tem. Por isso que esses antigos, um é fogo, outro é água, ar, fogo e terra, outro é infinito, outro é átomo.
né? Que nem Demócrito, cada um vai dar ali dentro dessas iniciações, um nome para a coisa, ou para o ser, né? O ser dos seres e o nosso ser, com S maiúsculo, que nem o Christian falou. Então tem muita coisa interessante. As escolas, nós que somos aí de ordens e tudo mais, vão ensinar isso. BEME também, São Martin, os Rosa Cruzes, né? Tem vários aí que vão ensinar coisas parecidas com uma linguagem um pouco singular cada um, mas na base é tudo meio que igual. Outra coisa que afasta de Deus no mal é o ego, né, pessoal? Não tem ego, não tem Deus, né? Então o ego é meio que separado de Deus, então o mal é muito ligado ao ego, aos nossos interesses. Quando a gente coloca Deus acima desses interesses, por exemplo, desejo de ter carro, esposa, alimentos, sei lá, né? O bolo de chocolate, outra coisa, você coloca Deus acima disso, você já é meio que um mártir também, né? Você coloca a sua animalidade, você sacrifica o seu animal, né? Essa que é a situação religiosa, não é sacrificar bichinho, que você sacrifica a tua animosidade para Deus. Esse é o grande sacrifício, né, pessoal? Então, nós devemos fazer muito isso, assim, só que não que devemos viver infelizes ou não sentir emoções, não é isso. Né? Só que tem que ter uma coisa maior que essas emoções, maior que esses nossos desejos aí no caso, né? Então existe uma vontade de correção de volta para o Criador. Já teve a queda, né? Vocês falaram, agora estamos no retorno para o Criador. Né? Então, devagar a gente consegue um dia. Então, essa busca aí do nosso Adão, que somos nós todos juntos, pessoal. Eu sou todos nós. Né? Não tem essa coisa de só eu sou eu, você é você. Né? Nós vamos juntos nessa reintegração, usando o termo aí do São Martin. Então, o trabalho vai ser conjunto, né? Então, a questão do mal é meio que ilusão, só. É um maia. Né? A gente acha que é mal, aquilo é mal, mas aquilo não é o Criador. O Criador é esse amor ao próximo, vai ser esse caminho aí cristão, que a gente da Cabala também mesmo fundamento, né? Que a gente vai buscar e vai trabalhar, né? E daí sim que a gente consegue transcendência, consegue revelar o Criador, começa a aparecer milagre, começa a aparecer várias situações aí que a gente acha que é impossível e não é, pessoal. São coisas mais simples e mais próximas do que a gente imagina. O reino dos céus está aqui, né? Não é assim, longe, no futuro, vou esperar 7.000 anos para o mundo acabar no juízo final. Não, o juízo final é agora, é você mesmo com a tua consciência, você, com essa interioridade que a gente fala aí, que vocês estão falando, então, alma com a própria alma. Esse vai ser o grande juízo final, não é, vou lá fora esperar um juiz me julgar com uma balança, que nem no Egito Antigo, né, na boca de um crocodilo, com um Deus lá anotando meus pecados, né, o Tote lá. Não precisa disso. Isso são só mitos, né, pessoal, para explicar essa nossa espiritualidade que é interna, que é nossa, que é da alma, que é a imagem e semelhança do Criador. A gente tem que voltar para ele, que nós nascemos em imagem e semelhança, devemos voltar para o Pai, né, a gente tá meio de filho pródigo, vamos dizer assim, né, então as parábolas, tudo já nos ensina esse caminho. E a filosofia, claro, alemã, grega, iniciados, renascentistas, Giordano Bruno também, vocês não falaram, também interessantíssimo, assim, para Rosa Cruz. Tem vários filósofos aí que são ótimos, assim, para a gente tirar umas lições, universo infinito, né, essas coisas que a gente não fala, às vezes, que vão dar muita luz aí para a gente entender o Logos. Tá bom? Valeu. Bem, vou encerrar por aqui, então. Mariano, muito obrigado pelas considerações, tá? Venha sempre. Inclusive, se quiser fazer uma exposição, porque, na verdade, a minha intenção era sempre apresentar para, em seguida, trazer para a gente conversar. Então, se quiser fazer alguma exposição... Eu acho que cada um de nós tem essa capacidade, sabe? Os amigos estão um pouco mais quietos, aí, mas acho que todo mundo tem um grande material, livros que vocês só leram, eu talvez não leia, o Cristo talvez não leia, outros filósofos, outros autores. Acho que todo mundo tem o que colaborar. Eu, demitido às vezes, né? Mas a gente vai aí e fala. E como gosta desses assuntos esotéricos, místicos, ser, filosofia, eu estou em casa, né? Mas quem quiser falar, acho que é bom. Sim, um dia eu faço uma apresentação, coloco alguma coisa sobre algum tema ou algum filósofo em específico. Essa parte de esotérico eu tenho minhas biografias, né, ali no meu site, marianosoltis.prosainverso.net, lá tem algumas para vocês verem ali, depois eu mando o link aí. Então lá tem algumas biografias que eu sempre coloco filosofia com esoterismo, iniciações, mistérios, sociedades secretas, né? Rousseau com maçonaria, Descartes com Rosa Cruz, eu sempre faço a ponte que ninguém faz, né? Isso no mundo acadêmico é bem difícil, como é um blog meu, eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas é interessante, tá bom? Valeu. Então tá. Daqui a 2 semanas é a próxima reunião, nós vamos continuar nesse tema, mas na próxima reunião nós vamos mais conversar, tá? Então hoje eu passei metade da reunião falando, apresentando, expondo, e na próxima eu espero que todo mundo leia lá o artigo e traga já, vai ser mais para a gente trocar mesmo, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado, vou encerrar por aqui e eu disponibilizo a gravação lá no canal. Até. Obrigado, Christian. Obrigado, Mariano. Obrigado a todos.